oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus pode fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Boa noite, Maria. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abriu a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou dia. Pegue sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Boa noite, Givandete. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia! Basta somente esperar que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor chegou ao céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Boa noite, evangelista Solange. Trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pegue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, com muito louvor, com muito louvor. Cantar na dificuldade, na provação, é muito difícil. Nem todo mundo faz isso. Mas a Bíblia manda que a gente louve, mesmo na provação, na tribulação, com muito louvor. Com muito louvor. Deus, ele não rejeita a oração. A oração é o nosso alimento. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus do Senhor nesta noite, nós vamos falar em Jeremias 33, 6. 33, 6, 33, 3, quando o Senhor manda Jeremias invocar promessa de paz e prosperidade. Jeremias 33. Quando ele diz invoca-me, ele manda que a gente invoque. Invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, das casas do rei de Judá, que foram derribadas para a defesa contra a trincheiras e espada. E no capítulo 6, no capítulo 33, do versículo 6, ele diz que eis que lhe trarei a ela saúde, cura e o sararei, lhe revelarei abundância de paz e segurança. A promessa do Senhor. Um sinal do grande amor de Deus pelo profeta. Ele convidou Jeremias a orar e depois prometeu responder sua oração de forma muito além de sua compreensão. No momento, o povo de Deus é convidado a fazer a mesma coisa. Assim como Deus, ele convidou Jeremias para invocar o nome do Senhor, ele também está nos convidando nesta noite para orar. Quando ele diz, clama a mim, respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. É uma promessa que o Senhor está fazendo, mas é preciso clamar, buscar o Senhor, como ele ensinou, ele estava mandando Jeremias. Então, quando ele diz que lá em João, 1 João 15, João 15, quando ele diz aqui a palavra do Senhor, ele diz, não foi vós que me escolheste, não me escolheste vós a mim. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedisde ao Pai, ele vos conceda. Então, nós precisamos invocar ao nome do Senhor, orar. O segredo é orar, porque ele está dizendo, eis que eu farei vir. É a palavra do Senhor. Ele está dizendo que ele vai fazer, ele vai dar, mas a gente precisa clamar, orar, buscar o Senhor, porque quando ele logo acima ele diz, clama a mim e respondeste-eis. Deus, ele nunca deixa você sem resposta. Ele sempre tem uma resposta para dar para aqueles que buscam, para aqueles que clamam ao Senhor, que dobra os seus joelhos e pede a Ele. Ele dá.
Nesse capítulo 33 de Jeremias, o versículo 14, ele diz que eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Então aqui há uma promessa. Há uma promessa. O Senhor está dizendo que vem dias. Boa noite, Marcileia. Vem dia, ele está falando. Eis que vem dias. Esse dia vai chegar. Diz o Senhor, em que cumprirei. Se Deus fez a promessa, espera nele, que ele vai fazer. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele nos promete, ele nos dá, mas tem aquela palavra, aonde temos que ficar na posição, ficar na obediência com o Senhor, obedecer as palavras, porque ele está dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele tempo, farei quebrote a Davi um renovo. Então, quando você está orando, você está invocando o nome do Senhor, você tem uma comunhão com o Senhor. O Senhor, Ele lhe traz um renovo para a sua vida. Aquilo que estava perdido, o Senhor faz com que você ache, encontre aquilo que estava perdido. Aquilo que Deus, ele tem o seu poder de restaurar. Porque nós temos um Deus restaurador. Ele muda as coisas, ele muda a história. Ele muda os pensamentos. Tudo ele faz, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então ele está dizendo que naquele tempo, farei quebrote a Davi um renovo de justiça. Deus vai fazer justiça pela sua causa. Ele fará justiça na terra. Naquele dia Judá será salvo. É uma promessa que Deus está fazendo. Mas, diante de tudo isso, há o segredo. O segredo está na obediência, na busca da palavra, meditar na palavra, orar a Deus, procurar estar sempre na presença de Deus. E aqui ainda diz que, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Então, Deus está falando de promessa. O Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos exércitos. Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor. Bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. A voz do que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores.
que faça repousar o gado nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sol, na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá. Ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. E quando a gente lê a palavra do Senhor, que a gente lê ela e busca, e o Senhor, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta, a palavra do Senhor. Eu sempre estou aqui falando sobre quando o Senhor, ele instruiu Josué, Josué obedeceu. Nós também sabemos da história de Jonas, quando Jonas desobedeceu. Porque Jonas, Deus deu para ele uma chamada, e Jonas, ele rejeitou a chamada de Deus. Mas o segredo que Deus era com Jonas. Deus queria que Jonas fosse. Se Deus te colocou algo na sua mão para você fazer, se Deus mandou você ir fazer algo, você faz. Obedece ao Senhor, obedece o mandado de Deus. Se Ele te convida para você orar, você vai orar. E a Bíblia diz que Jonas é contado entre os profetas de Deus, mas de todos, ele é o que menos se parece com um profeta, porque Jonas é contado como um profeta desobediente. Boa noite, diaconisa Gilmara, seja bem-vinda. Como um profeta, é menos que se parece com um profeta. Por quê? Porque ele deixou uma grande brecha. Boa noite, Solange. Os que são chamados por Deus para ministrar em seu lugar, geralmente são orientados a levantar. Quando o Senhor te chama, quando o Senhor te convida, ele te orienta a você se levantar. Se levantar para buscar a face do Senhor, se levantar para fazer a vontade do Senhor. Então, quando o Senhor mandou Jeremias, ele disse: Jeremias, clame a mim, Jeremias, clame a mim, que eu vou te responder, Jeremias. Ele disse: clame a mim, respondeste-ei. Clame a mim, Jeremias, que eu vou te responder e eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe, firmes que você não sabe. Então o Senhor, ele estava orientando Jeremias a clamar, porque Deus tinha levantado Jeremias para pregar para um povo rebelde. Boa noite, Osana. Então, quando Deus, ele chamou Jeremias, chamou Jonas, mandou Jonas, ele deu uma ordem para Jonas. Jonas, vai lá a Nínive, vai lá pregoar minha palavra, porque lá tem um povo rebelde, você precisa ir lá. Quando Deus, os que são chamados por Deus para ministrar em seu lugar, porque nós somos
os profetas, somos os mensageiros do Senhor. Ele nos usa, ele usa a nossa boca para nós transmitir a palavra de Deus. Ajudar um irmão que está caído, ajudar em oração, ajudar no conselhos, aconselhar, orientar. Então, ele usa o povo dele para ajudar um ao outro. Então, esse termo que expressa o desejo de se colocar diante de Deus para fazer tudo aquilo para o que foram chamados. Então, o que aconteceu com Jonas? O profeta Jonas, ao receber a ordem que o Senhor disse para ele, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregou a minha palavra. Jonas realmente levantou-se, saiu, ele se levantou, ele saiu, mas para a direção oposta. Ele foi para outro lugar. Ao invés de subir, ele preferiu descer. Ele desceu. Foi para o Jope, aonde Deus não queria que ele fosse, ele foi. Então Jonas foi um profeta desobediente. Jeremias, ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia. Ele passava pelos seus processos, pelas provações, mas ele obedecia. Chegou a um ponto dele querer desistir. Quando ele pensou em desistir, ele lembrou que a palavra do Senhor estava no seu coração. A palavra de Deus ardia no coração de Jeremias. E ele desistia de deixar os caminhos do Senhor. Ele prosseguia para um navio. Então Jonas ele foi para Jope, para um navio, para a parte mais baixa da embarcação, foi parar no mar. Ele foi parar no mar e, por fim, na barriga de um grande peixe. Às vezes o Senhor, ele permite que eu, você, qualquer um daqueles que queira fazer a vontade de Deus, permanecer na casa do Senhor, ele às vezes permite que você passe por uma provação, por certa provação. Depois de se encontrar com Deus, olha onde é que Jonas, ele foi se encontrar com Deus. Ele foi se encontrar com Deus dentro da barriga do peixe, no ventre do peixe. Foi lá que ele se encontrou com Deus. Por quê? Porque lá, Jonas foi para Nínive, ainda que relutante. O sermão de Jonas era curto e objetivo, mas qual era realmente o seu objetivo? Qual era o objetivo de Jonas? Alguma vez os profetas de Deus proferiram juízo acompanhado de apelo explícito ou implícitos que afirmava que o arrependimento poderia reverter o julgamento determinado. Então, Jonas, ele veio se encontrar com Deus dentro da barriga do peixe. Foi lá que a Bíblia diz que ele, do ventre do peixe, ele clamou. Aqui em Jonas 2, quando diz, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e o seu salvamento. Foi lá dentro da barriga do peixe que ele gritou. E quantas pessoas esquecem de Deus, e quando se vê no aperto, Deus aperta, porque Deus ele aperta aqueles que quer fazer a vontade dele
Deus aperta para botar no eixo como Ele quer. E quando Ele se viu lá dentro da barriga do peixe, Ele clamou. A Bíblia disse na minha angústia, Ele estava lá angustiado. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus, Ele ouve quando você ora. Deus, Ele escuta a sua oração. O segredo é esperar, é confiar. Deus não rejeita a oração. Oração, ela é o seu alimento. E Ele, quando Ele diz aqui que Ele, do ventre do inferno, gritei. Ele diz, eu gritei. E tu ouviste a minha voz. Sabe por que ele declarou que Deus ouviu a voz dele? Porque o peixe botou ele para fora no lugar onde ele tinha que ir, que ele tinha que chegar. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, pela segunda vez Deus falou com Jonas, rebelde teimoso, vai lá na cidade de Nínive e prega o arrependimento àquele povo. Você não pode desistir de orar pela sua causa. Você não pode parar de clamar a Deus pelos seus pedidos de oração. Nunca é tarde para o seu milagre. Nunca é tarde, irmão. Para o Senhor, pastor Antônio, a qualquer momento, o Senhor, Ele Ele lhe dá o seu milagre, a sua cura. Porque quando Ele diz aqui no texto de 33 de Jeremias 6, eis que eu farei, Ele está dizendo que Ele vai fazer. Quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele disse, Jeremias, vá, clame Jeremias. Boa noite, Sônia. Ele disse, clame Jeremias, clame que eu vou fazer. Eu vou lhe ensinar, eu vou te responder. E ele disse, eis que eu farei, vim sobre ela saúde e cura, e os sararei. É Ele que está falando, é a palavra de Deus que está falando. E os sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Então o Senhor, Ele estava mandando Jeremias clamar. Por quê? No capítulo 32 de Jeremias, vem a promessa e o sinal da restauração de Israel, de bênçãos espirituais. Aqui vem a palavra, a promessa. A promessa aqui está aqui no capítulo 32 de Jeremias. Já no capítulo 33, o Senhor manda Jeremias clamar. E o que é que nós estamos fazendo? Clamando, buscando ao Senhor, orando. Orando, quando é já no capítulo 33, do 14, que ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Ele falou, está falado, ele disse que vai cumprir, ele vai cumprir, ele disse que vai curar, ele vai curar. Você não sabe de que maneira Deus vai curar.
Qual a forma que Deus vai curar? Como é que Deus vai curar? Como é que Deus vai mudar? Como é que Deus vai transformar seu cativeiro? Como é que Deus vai modificar a sua vida? Como é que Deus vai restaurar? Restaurar sua casa, restaurar sua saúde, restaurar seu casamento, restaurar seu filho, restaurar tudo que você perdeu. Como que ele vai fazer? O importante é que ele está dizendo, clames a mim. Clame a mim que eu vou fazer. Clame a mim que eu vou curar. Clame a mim que eu vou sarar. Vai sarar o coração, vai sarar a alma, vai sarar o espírito, vai sarar a carne. É ele que vai fazer. Porque ele é o Deus é o Deus restaurador. É o Deus que restaura. É o Deus que muda a história. É o Deus que tem o poder de mudar tudo na sua vida. Mas há o segredo. O segredo é esse. Clame a mim. Clame a mim. Respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O futuro pertence a Deus. O futuro quem conhece é Deus. O segredo é orar. É buscar ao Senhor. É invocar o nome do Senhor. Jonas foi preciso passar primeiro pelo processo da barriga do peixe. Ele foi lançado na barriga do peixe por causa da sua desobediência. Depois de se encontrar com Deus no ventre do peixe, foi lá dentro do ventre do peixe que Jonas se encontrou com Deus. Por quê? Quando o texto diz que ele clamou, ele disse, gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste, olha, ele disse para Deus, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E Jonas disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Você imagine a aflição de Jonas sendo lançado, quando ele se lançou nas profundezas dos mares. Imagine, pare para pensar, a aflição dele, o arrependimento que ele deve ter tido naquele momento, de não ter seguido o caminho quando o Senhor disse para ele, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas, vai à grande cidade de Nínive. E ele realmente, boa noite, Valéria. E ele se levantou, ele se levanta, né? E saiu, mas para a direção oposta. Deus disse, vá para lá. Ele foi para o outro lado. Mas como o negócio era com Deus e ele com Deus, Deus disse, não, o negócio é com você. Não é outro. Eu poderia até pegar outro e mandar ir lá para Nínive, mas é você que vai, Jonas. É você. E quando ele foi lançado lá
no mar, nas profundezas do mar, como ele mesmo diz aqui. Ele diz aqui, eu desci até aos fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Aí ele reconheceu Deus, ele lembrou de Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E é assim que acontece. As pessoas só lembram de Deus quando ela se vê no perigo, quando ela se vê no leito da enfermidade, quando ela se vê no vale da sombra da morte. Aí ela lembra de Deus. Quando ela está com tudo bem, está com a roupa nova, sapato novo, a geladeira cheia de comida, não está sentindo nada, esquece que Deus existe. Muitos viram as costas para Deus, abandona Deus, porque pediu a Deus e Deus não respondeu na hora, aí fica aborrecido. Aí vira as costas para Deus, aí faz birra, faz biquinho com Deus. Não respeita a Deus, não tem temor a Deus, não obedece a Deus, ainda fica falando mal de Deus, falando mal dos profetas de Deus. Mas Deus é aquele que ele é um perdoador, galardoador. Ele é misericordioso. E ele disse, ó, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele se lembrou de Deus. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam as suas próprias misericórdia. Às vezes a vaidade afasta o homem da presença de Deus. A vaidade, às vezes, tira o brilho do Espírito Santo da vida daqueles que querem servir a Deus. E Jonas, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Essa foi a oração de Jonas dentro lá da barriga do peixe. E ele diz, o que voltei pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Porque de dentro do ventre daquele peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus, ele ouve a sua oração. Não se esqueça disso. Ele ouve a sua oração. Quando você clama a ele, ele te ouve. Fica firme na presença de Deus. Não deixe nada, não deixe nada por amor ao Senhor. Porque quando ele diz aqui, ó, aqui em 11, 33 de Jeremias, quando ele diz no 11, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, a voz de esposa, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. A voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, louve ao Senhor. Não importa se você canta feio, se você canta bonito, o importante é você louvar com a alma. O que vale é a intenção do seu coração, porque Deus está vendo. Deus está vendo o seu coração. Deus vê o seu pensamento. Deus vê a sua atitude, porque Deus tudo vê. Deus sabe até onde você vai. Deus, ele é ilimitado, mas ele tem um limite para cada um de nós.
Ele não dá nada para nós, além daquilo que não podemos suportar. Você, quando Deus te coloca no deserto, numa prova, você só confia nele. Como diz a própria palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele vos fará. Aquilo que está deserto na sua vida se tornará em mananciais de água viva. Aquilo que você acha que você perdeu, Deus pode trazer tudo de volta para você, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele achar que tem que ser. A Bíblia ela é bem clara. Esse texto que nós estamos lendo nesta noite, Jeremias 33, 6, quando ele diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhe manifestarei a abundância de paz e de verdade. Ele está em que vai remover. Ele vai remover o cativeiro. Se você está no cativeiro, tem um tempo de Deus tirar você desse cativeiro. Boa noite, Neusuíta. Deus ele tem um poder de transformar água em vinho. Ele tem um poder. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que tem poder de restaurar a sua vida. Clame a mim. Então nós vamos clamar nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que Ele sare a sua alma, que Ele sare a sua casa, que Ele sare a sua vida. Vamos clamar nesta noite. Vamos pedir ao Senhor. Se ligue com Deus. Se ligue com o Senhor nesta hora. Porque Deus, Ele não rejeita a nossa oração. Ele só quer que a gente ore, que a gente clame. Nós precisamos esperar em Deus. A gente vai orando e o tempo vai passando, o dia vai passando e o Senhor ele vai acrescentando o que Ele tiver de acrescentar na sua vida. Só não desista, não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Você não pode desistir. Um Deus poderoso está na sua frente para batalhar suas guerras, para guerrear a sua guerra. Você não luta sozinho. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele é o teu Deus. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Nós vamos orar. Vamos orar nesta noite por saúde, para que o Senhor venha acrescentar saúde. A campanha que eu coloquei lá no grupo Jardim de Oração e Cura, sobre esse texto de Jeremias 33, 6. É oração, é para que cada uma de vocês clame, faça a campanha. Ora que Deus dará a vitória. Ainda que a campanha termine, mas você vai receber a vitória, porque você clamou. Já teve algumas irmãs que falou comigo que aquela primeira campanha das causas impossíveis, elas receberam vitória lá no grupo, na oração. Então, é o mesmo Deus que nesta noite está dizendo: eis que eu farei vir sobre ela saúde. A saúde da alma. Em primeiro lugar, a saúde da alma. Porque você estando com a sua saúde, na sua alma está em paz com Deus,
você vai suportando as provações que está na sua frente. E você vai orando e você vai pedindo a Deus e Deus vai lhe dar a vitória. Quando você usa aquela palavra de lá de Mateus 6,33, quando diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus. Não desista. Ainda que o inimigo venha fuxicar na sua mente para te tirar da presença de Deus, ainda que ele venha colocar em você desânimo para você não orar, mas você enfrenta. Você vai, como o Senhor mesmo diz na sua palavra, esforça-te. Esforça-te que eu te ajudo. Esforça-te, que o Senhor vai te ajudar. Pega o celular no dia, na campanha que está fazendo lá no grupo Jardim de Oração e Cura. Mesmo que não tenha força para orar, ora. Nem que fale 2 palavras, ora. Não desista de orar. Não desista. Busca o Senhor. Então nós vamos orar nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor venha tocar nesta noite na saúde, porque o Senhor, Ele é fiel. Deus não rejeita a oração. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, Senhor, nesta noite, meu Deus, eu te apresento, Senhor da glória, a igreja de Cristo Jesus, a igreja do Senhor, a igreja online, ó Deus, o teu povo, Deus, que escuta a tua palavra, Senhor, o teu povo que ora, o teu povo que te busca, Senhor. Toma nas tuas mãos, meu Deus, nesta hora. Visita, Senhor, agora a saúde das tuas filhas. Visita agora as causas delas, Senhor. Senhor, cura a alma nesta noite. Arranca as tristezas. Arranca a depressão. Arranca, Senhor, aleluia, tudo aquilo, Deus, que não provém de ti, que estás no coração do teu povo. Faz, Senhor, nesta noite uma libertação, uma transformação, uma mudança de vida. Tudo aquilo que foi perdido, Senhor, que ela na busca a ti, ó Deus, ela venha encontrar, ela venha achar. Restaura os casamentos quebrados, restaura, Senhor, os filhos que estão afastados da tua casa. Traz saúde para a casa dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, como diz a tua palavra, que diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Cura, Senhor, cura nesta noite. Cura, Senhor, os corações. Cura, Senhor, de dentro para fora. Repreenda os vícios. Joga por terra os vícios, Senhor. Repreenda nesta hora, Senhor, as más conversações. Repreenda, Deus. Liberta. Resgata aqueles que estão nas drogas. Resgata aqueles que estão, Senhor, afastados do Evangelho. Aqueles que estão desanimados. Resgata, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Quebra, Senhor. Quebra os grilhões. Quebra as correntes, Senhor. Vai tirando os espinhos. Senhor,
Abre o caminho, abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor. Abre as portas, Senhor, porque as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre, ninguém pode, Senhor, fechar, porque o Senhor é a porta. O Senhor é a porta da cura. O Senhor é a porta da restauração. O Senhor é a porta. Abre a porta, Senhor, nesta noite, para tuas filhas que clamam a ti, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor, Pai. O Senhor não deixa o seu povo sem resposta, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor, o Senhor é poderoso. Visita os hospitais, o leito de dor, aqueles que estão, Senhor, acometido com este vírus maldito, Senhor. Repreenda este vírus, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor, toma a sua igreja nesta noite, Senhor. A sua igreja que louva, Senhor. A tua igreja que te busca. Oh, Jesus querido e amado Pai, visita o CTI, aqueles que estão entubados. Visita agora, Espírito Santo de Deus. Visita cada vida agora, Senhor, que está, Senhor, com o seu celular ligado, ouvindo esta oração, ouvindo esta palavra. Senhor, abre o coração agora das pessoas que estão com seus corações fechados, porque o Senhor não rejeita, Senhor, a oração da tua igreja. O Senhor ouve, o Senhor escuta, o Senhor sara. Sara, Senhor, a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, que haja união, que haja paz na casa dos teus filhos, das tuas filhas, que parou para ouvir esta oração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Sempre orando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena o anjo para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou dia. Pega a sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele não te abandonou, ele não te deixou, ele não virou as costas para você. Ele está bem do teu lado para te dar vitória. Basta somente você esperar o que Deus irá fazer, porque quando ele disser a sua vitória chegou, você recebe nesta noite. Abre as mãos para o céu e diga: Senhor, eu recebo nesta hora a minha vitória, a minha bênção. Aleluia. Louve, simplesmente louve. Louve, está chorando, louve. Está precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa
para que seu louvor, as suas orações, ela invade o céu. Aleluia! Ô glória! E abre a porta para ninguém mais fechar, porque quando ele abre a porta, ninguém fecha. Vinha contigo de noite ou dia, ergue sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Ô glória! É com muito louvor que você clama a Deus, você busca a Deus, porque Deus ele é fiel com a sua palavra. Por isso que ele diz, clame a mim. Clama a mim e respondeste-ei. Anunciaste-ei. Deus tem coisas boas para a sua vida, Igreja do Senhor. Continue orando, buscando ao Senhor. Não desista, não deixe que o ladrão de alegria, o ladrão que gosta de roubar alegria, não deixe ele roubar a sua confiança em Deus. Não deixe. Quando você se sentir desanimada, bota o seu joelho no chão, peça socorro a Deus, que Ele te socorrerá. Ele te dará vitória, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Como Ele diz nesse texto que nós lemos, aqui nesta noite, eis que eu, é Ele que está dizendo, Deus, Ele está dizendo para você nesta noite, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, mas você precisa orar. Orar, tem que orar. Orar sem cessar. Como Jesus disse lá em Lucas 18. Orar, o dever de orar. Orar sem desfalecer. Não pode parar. A oração ela é um alimento, assim como você se alimenta da comida. Você se alimenta do feijão, do arroz, da carne, do frango. Você se alimenta porque você sente fome. Então você precisa também se alimentar a sua alma. É a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Ela é o seu alimento. Quando você ora, você está alimentando a sua alma. Sempre procurando orar. Você pode trabalhar, você pode estar na cozinha fazendo sua comida, você pode estar lavando sua roupa, você pode estar varrendo a sua casa, você está orando, conversando com Deus. Converse com Deus. Converse com Deus. Passe a orar, Maria Lima. Que Deus vai lhe dar a sua vitória, minha amiga. Você vai ser vitoriosa, mas você não pode desistir, tá? Porque o inimigo, ele é cruel. Quando ele vê a pessoa se aproximar muito de Deus, ele começa a enviar os dardos deles, maligno, para querer desanimar, para achar que é mentira, que é em vão. Você está orando em vão, você não vai conseguir nada. Ele é um mentiroso, enganador, e ele não quer que as pessoas recebam a vitória. E ele, quando ele acha brecha, ele entra.
Ele entra e faz a sujeira dele. Ele tira as pessoas da presença de Deus porque a pessoa abriu brecha. Então tem que procurar fechar as brechas. Fechar as brechas. Ezequias, quando Senaqueribe veio afrontar ele, ele procurou logo tapar as brechas. Ele procurou tapar as brechas, que era para poder, quando o inimigo viesse atacar ele já estava armado. E outra coisa, quando Deus ele manda a pessoa orar, é para buscar. Porque quando você ora, você está buscando reforço para a sua vida. Você está se fortalecendo, porque quando a adversidade chega, você está com a sua vida preparada. Eu gosto muito de ler esse texto do Salmo 46. Do Salmo 46. Deus é um castelo forte. Se Deus é um castelo forte, se apega nesse castelo, que é Deus. Todo mundo precisa de uma fortaleza, de um lugar de refúgio. Todos nós precisamos. E este lugar de refúgio nós só encontramos em Deus. Porque o Salmo 91, quando diz, Deus é o nosso refúgio. Quando ele diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está refugiada em Deus. Para sobreviver às tempestades da vida, você precisa estar no lugar de refúgio. Você precisa desse castelo forte que é o nosso Deus. O nosso Deus. Então, estas palavras, elas são fortíssimas. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e o bom escudo. Eu ontem preguei aqui sobre as armaduras de Deus. Nunca deixe as armaduras de Deus de fora da sua vida. Procure sempre estar com ela, sempre estar armado com as armaduras de Deus. Porque você estando revestido, boa noite, Josilei, você estando revestido das armaduras, você vai saber se defender das estratégias que o adversário, os dados inflamados, ele lança sobre você. Então, o Salmo 46, ele descreve Deus como o nosso refúgio e fortaleza. Ele é uma fortaleza, é um abrigo seguro, cercado de muralhas que mantém o inimigo à distância. Então, quando você está com o Deus, que é um castelo forte, e você está escondida debaixo das mãos do Senhor, você é um abrigo seguro, você está cercado de muralhas que mantêm o inimigo à distância. Três séculos e meio depois de Davi, o exército assírio colocou Jerusalém sob cerco e cortou seus fornecimentos de água. Foi isso que o inimigo fez, o exército assírio. Ele colocou Jerusalém sobre o cerco
e cortou seus fornecimentos de água. É assim que ele faz com os crentes que abrem brecha. Ele corta a sua alegria de viver, ele corta o desejo de você orar, ele corta o desejo de você ir para a igreja. Tudo isso ele faz. Ele usa as armas deles maligna para cortar tudo aquilo que você tem. É assim que ele faz. E ele cortou, ele colocou Jerusalém sobre cerco e cortou o fornecimento de água, tirou a água. A água mata a sede. A água é a palavra de Deus. Você não sente desejo de ler a Bíblia, de meditar na palavra para se alimentar, para saciar a sua sede. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. Ela, quando ele pediu água para ela disse: Senhor, como pode? Os samaritanos não se dão com os judeus. O Senhor disse: mas eu preciso desta água. Ele queria que ela desse aquela água do poço para ela, para ele beber, que era para poder ele entrar no que ele queria fazer. Ele disse: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Quem se alimenta da palavra de Deus não sente sede. Sempre procure ler um versículo da Bíblia durante o dia. Reserve 1 minuto para ler a Bíblia, para meditar um pouco na palavra do Senhor, nem que seja um versículo. Tira 1 minutinho de oração, dobra o joelho, converse 1 minutinho com Deus. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Então, aqui, quando ele cercou, ele cortou o fornecimento de água. Ao deixar a cidade sem água, no calor, foi o que ele fez, no calor do Oriente Médio, os assírios pensaram que sua vitória seria rápida. Eles não imaginavam que o israelita fosse protegido pela fortaleza de Deus. Então você tem a fortaleza de Deus. Ele cortou a água, que era para poder eles entrar, invadir Jerusalém. Mas só que eles se prepararam. O rei Ezequias se preparou. Ezequias liderou os homens na construção de um túnel de mais de 540 metros, chegando à fonte de Gion, no vale de Cedron. A água clara e fresca da fonte fluía para dentro dos muros de Jerusalém. A estratégia de Ezequias, a sabedoria que Deus deu a ele, quando ele se viu atacado pelo o exército assírio, ele teve essa estratégia. Ele foi cavar o túnel de 540 metros, chegando às fontes. A Bíblia diz que as águas veio clara. E Ezequias cobriu completamente a fonte para que o inimigo não descobrisse. Por isso que ele cavou túnel. Ele foi por debaixo da terra, cavando, e trouxe a água para dentro de Jerusalém. Enquanto eles tinham cortado a água, o fornecimento de água, que era para que o povo sentisse no calor, né? Começasse a se desesperar e se entregasse a eles. Aí Ezequias liderou os homens. Olha como é bom você orar a Deus. Você ora a Deus, Deus lhe dá estratégia. Você ora a Deus, Deus lhe dá direção. Sempre que você for orar,
Fale com Deus, diga: Deus, me dá direção, me dê direção, me dá direção, que Ele vai te dar direção. Ele vai te dar direção. E o Senhor vai te ensinar, vai te orientar. E as brechas vão ser tapadas. Porque Ezequias, ele tapou, foi as brechas, ele cobriu. A Bíblia diz que ele cobriu completamente a fonte para que o inimigo não descobrisse. E os assírios ficaram expostos ao sol escaldante por todo o tempo, esperando que os filhos de Deus se rendessem. Eles tinham cortado a água. Ninguém vive sem água, porque dá sede. E o que Ezequias fez? Foi construir um túnel. Um túnel de 540 metros, chegando à fonte de Gion. De Gion, no vale de Cedron, e a água clara, fresca, veio para dentro de Jerusalém. E eles lá fora, os assírios, né? Eles jogaram, fizeram a maldade e ficou esperando eles se render. Não se renda ao inimigo. Não se renda ao inimigo. Busque a Deus. Busque o castelo forte que é Deus. Busque o castelo forte. E a Bíblia diz que aqui os assírios ficaram expostos ao sol escaldante por todo o tempo, esperando que os filhos de Deus se rendessem. Do lado de dentro dos muros, o povo não se desesperou, nem temeu. Por quê? Porque as providências já estavam chegando, a estratégia, a direção. Deus deu direção a Ezequias. Deus nesta noite está lhe dando direção. Como você vai agir, como você vai falar, como você vai conduzir seus negócios, a sua casa. Busque estratégia de Deus, busque direção que Ele te dá, como Ezequias fez. E o povo não se desesperou, nem temeu. O refúgio de Deus permaneceria, mesmo que a terra mudasse, os montes se transportassem. Por dentro da fortaleza, Deus atendera às necessidades do israelita, dando-lhe um rio. Deus deu um rio para eles. E eles lá ficaram com a cara lá queimada no sol quente, os assírios. É assim que Deus faz. Quem pensa que está te vendo, que você vai ser um derrotado, Deus está dizendo para você nesta noite: clame a mim, respondeste-ei. Viu, Maria Lima? Clama a Deus, minha amada, que Deus vai responder as suas orações. Quem pensa que você vai ser uma derrotada, Deus está dizendo para você nesta noite: você vai ser uma vencedora. Deus vai te dar a vitória, mas persevere. Não desista. Não desista de orar. Não desista, busque ao Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, a tua família. Não desista de orar. Vamos orar mais uma vez para nós encerrar nesta noite, tá? Vamos orar nesta noite. Vamos orar, vamos falar com Deus para nós encerrar. Aleluia, esse relógio de oração desta noite. Glória, glória a Deus. Fale com Deus nesta hora. Fale com Deus. Quando a noite chegar, Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Fale com Deus. Se as lutas for demais,
neste seu viver já não existem mais teus problemas, os teus dilemas. Não conte pra ninguém, fale com Deus, diga a Ele onde está a tua dor. Ele entende, Ele é o teu Senhor. Ele não conta tua história pra ninguém. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. A tua causa Ele pode resolver. Ele é Deus, Ele tem muito poder. O que você fala agora Ele ouve lá do céu. Aleluia. Confia nesse Deus, fale com Deus, entregue a Deus os seus problemas, converse com Ele, não importa o tamanho da tua dor, Ele é o teu Senhor para te curar nesta hora. Aleluia. Fale com Deus, se o teu coração não suporta mais a dor da solidão. Fale com Deus, se alguém te perseguir, se o grande temporal quiser te atingir, sofrimento assim parece não ter fim. Se isto acontecer, fale com Deus nesta hora. Diga a Ele onde está a tua dor, mostre para Ele, diga a Ele aonde está doendo. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Diga a Ele que a tua causa Ele vai resolver para você. Deus, Ele tem todo o poder. O que você fala agora Ele ouve lá do céu. Diga a Ele onde está a tua dor. Ele é o Deus, Ele entende você. O homem pode até não te entender, teu marido, teu amigo, teu irmão, teu filho, mas Deus te entende, porque Ele é fiel. Aleluia. Ele pode resolver, Ele vai resolver a tua causa. Ele tem todo o poder. O que você falar agora Ele ouve lá do céu, do céu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Até amanhã, se Deus quiser. Aleluia. Amanhã estaremos aqui. Boa noite, Marilene. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, pregando a palavra do Senhor a partir das 9h30 da noite. Vamos fazer esse relógio de oração aqui também, toda noite. Nós estamos fazendo lá a campanha, né? Lá no grupo Jardim de Oração e Cura, a campanha de Jeremias 33:6, não é isso? Mas nós vamos também fazer esse relógio de oração aqui também, toda noite aqui, até acabar a campanha lá, que são durante 7 dias. Então, durante 7 dias nós vamos fazer
esse relógio de oração aqui no culto online, culto no lar. Culto no lar. Esse culto é chamado culto no lar online, né? Então vamos fazer aqui no nome de Jesus. Se você desejar, amanhã você estará aqui conosco de novo, no nome de Jesus. E estamos aqui pregando a palavra do Senhor, orando pela causa, orando pela cura, para que Deus venha te dar a vitória, porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus, porque Deus, Ele é o Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos chamar a atenção de Deus. Isso aí, Hosana. Vamos orar. Quando a gente ora, Deus responde. Ele quer que a gente chame a atenção dele mesmo, tá? Então nós vamos orar. Vamos conversar com Deus. Converse com Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos dar vitória, resolver a nossa causa, porque Ele é fiel. Medite neste hino que eu vou desligar o vídeo. Boa noite, Marilene, que Deus te abençoe nesta noite. Fale com Deus, fale com Deus. Quando a noite chegar, Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Fale com Deus. Se a luta for demais, seu viver já não existe mais. Os teus problemas, os teus dilemas, não conte pra ninguém. Fale com Deus, fale com Deus. Diga a Ele onde está a tua dor. Ele entende, Ele é o teu Senhor. Ele não conta a tua história pra ninguém. Ele é fiel, Ele é fiel. A tua causa Ele pode resolver. Ele é Deus, Ele tem muito poder. O que você falar agora dele ouve lá do céu. Oh, Alabaxanagassubi, aleluia. Glória a Deus, Deus Santo e poderoso, aleluia. Meu Senhor da glória, Deus onipotente, onipresente, Deus forte e poderoso. Fale com Deus, fale com Deus. Se o teu coração já não suporta mais a dor da solidão, fale com Deus. Vão compartilhando aí o vídeo, compartilha essa palavra, envia para quem precisa ouvir a mensagem do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre o teu rosto o Senhor levante a paz, em nome de Jesus, aleluia. Até amanhã, minha gente. Beijo. A partir das 9h30 da noite estaremos aqui em nome de Jesus. Tá? Vamos agora lá pro grupo Jardim de Oração e Cura. Vamos orar lá dentro agora. Ele não conta a tua história pra ninguém. Ele é fiel. Ele é fiel. Oh, alabaxanga, lamalá. Ele pode
pode resolver. Ele é Deus, Ele tem muito poder. O que você falar agora, Ele ouve, ó, lá do céu. Ele, onde está a sua dor, e entende, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, Ele é teu amigo, teu companheiro. Oh, aleluia! A tua causa Ele pode resolver. Ele é Deus, Ele tem muito poder. O que você falar agora, Ele ouve lá do céu. Um beijo para todas vocês, minhas amadas. Te amo, Jesus ama você e eu também. Até amanhã.